Quero convidar você a imaginar uma cena que se encontra no capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus. O dia estava terminando e os discípulos, obedecendo a uma instrução de seu mestre, se encontravam em um barco, navegando no meio do mar. O vento soprava de forma instável e a água, que momentos antes parecia calma, começou a se agitar. Pequenas ondas se transformaram rapidamente em vagas ameaçadoras. O ambiente deixou de ser sereno e passou a ser carregado de tensão. No meio daquela agitação, havia algo que não se via a olho nu: o peso invisível do medo. O coração de cada discípulo acelerava. O som do vento se misturava ao estrondo da água batendo no casco. Eles sabiam que aquele mar poderia, a qualquer momento, se tornar seu inimigo mais perigoso. E é nesse cenário que algo extraordinário acontece. No meio da neblina e das ondas, uma figura se aproxima, andando sobre a água. No primeiro instante, eles se assustam. Afinal, quem caminha sobre o mar revolto? Mas logo, aquela voz conhecida ecoa. Era Jesus. A presença dele não anulou imediatamente a tempestade, mas trouxe uma nova possibilidade, a de atravessá-la com confiança. Entre todos, um se destaca: Pedro. Movido por uma mistura de coragem, fé e desejo de estar perto, ele diz: Senhor, se é você, mande que eu vá até você, por sobre as águas. E Jesus responde com uma única palavra: venha. Pedro sai do barco, pisa no impossível e começa a caminhar. A cada passo uma verdade se confirma. Quando se mantém os olhos no Mestre, o impossível torna-se possível. Mas então algo muda. O texto diz: mas reparando no vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 14, 30, 31. O que fez Pedro afundar não foi a força das ondas, mas o deslocamento de seu foco para o perigo. Ele deixou de olhar para a presença e passou a observar as ameaças. Trocar o olhar da confiança pela atenção ao perigo foi o que o fez perder sustentação. Essa história não é apenas sobre um momento no passado. Ela é um espelho de muitas situações que enfrentamos hoje. Quantas vezes iniciamos algo com fé, mas diante de notícias negativas ou obstáculos, começamos a afundar emocional e espiritualmente? Quantas vezes permitimos que as circunstâncias ditem nossa postura interior? Há momentos em que, para preservar a paz interior, é preciso escolher o que ignorar. Nem tudo que se vê merece nossa atenção. O excesso de foco no que ameaça, no que machuca, no que limita, enfraquece a confiança. Assim como Pedro, também podemos manter passos firmes se olharmos para o que fortalece. O mundo ao nosso redor vive em constante mudança. Ora nos apresenta calmaria, ora tempestade. E se deixarmos nosso equilíbrio depender do que acontece externamente, viveremos em altos e baixos constantes. Mas se aprendermos a manter a atenção no que é estável, eterno e verdadeiro, descobriremos que é possível atravessar qualquer mar agitado sem nos perder no processo. O que Jesus nos ensina nesse episódio não é apenas sobre o poder de caminhar sobre as águas, mas sobre o poder de manter o foco. A tempestade pode estar ali, os ventos podem soprar, mas o olhar, quando permanece fixo no que é maior que tudo isso, nos sustenta. O mar pode ser metáfora para problemas, pressões internas ou incertezas sobre o futuro. O princípio é o mesmo. Onde está o seu foco? Talvez hoje você esteja enfrentando algo que parece estar tirando o chão dos seus pés. Pode ser uma situação financeira, um relacionamento instável ou um diagnóstico difícil. A pergunta é: você está olhando para a força das ondas ou para a força que pode sustentá-lo mesmo sobre elas? Fixar os olhos na presença é escolher confiar. O segredo não está em negar que as ondas existem, mas em lembrar que elas não têm a última palavra sobre você.
Não importa quão alto seja o vento ou quão profundo pareça o abismo, existe sempre uma mão estendida, pronta para segurar quem decide chamar por ela. Se estas palavras tocaram seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a alma. Ainda temos muito para refletir juntos sobre como manter os olhos naquilo que realmente importa. A experiência de Pedro nos mostra que a visão física, por vezes, pode ser uma armadilha. Aquilo que os olhos captam nem sempre traduz a realidade completa. Há coisas que parecem intransponíveis, mas que, sob outra perspectiva, revelam-se apenas desafios temporários. Há momentos em que a visão espiritual precisa prevalecer sobre a visão física. A própria vida nos oferece exemplos disso. Pense em uma pessoa escalando uma montanha. Se olhar apenas para o precipício, o medo pode dominá-la. Mas, se mantém o olhar no topo, encontra forças para continuar subindo, mesmo quando o corpo pede descanso. Assim também é no caminho espiritual. Em Mateus 6:22 está escrito: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Essa é uma afirmação profunda. Quando a atenção se volta para o que é luminoso, edificante e verdadeiro, a mente se ilumina, o coração se acalma e as ações se tornam mais firmes. Mas quando a visão está tomada por medo, todo o interior se obscurece. A Bíblia também nos apresenta um exemplo de escolha equivocada no reinado do rei Asa, narrado em 2 Crônicas 16, 7, 9. Asa começou sua trajetória com coragem, removendo ídolos e conduzindo seu povo à adoração do Deus verdadeiro. Porém, em um momento decisivo, em vez de confiar na força divina, preferiu buscar auxílio humano, colocando sua esperança em outro reino. O profeta Hananias disse: os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Essa frase é poderosa. Existe um olhar que procura corações comprometidos, prontos para confiar, mesmo em meio à incerteza. O rei Asa perdeu uma oportunidade de experimentar novamente um livramento extraordinário. Assim como ele, podemos perder força quando colocamos nossa confiança apenas no que é palpável. Confiar no que se vê pode até trazer soluções momentâneas, mas confiar no que se crê traz paz duradoura. Em nosso cotidiano, isso significa que nem sempre a primeira alternativa visível será a melhor. Muitas vezes, o caminho mais seguro é o que mantém nossa paz intacta. É escolher o silêncio quando todos esperam reação. É optar pelo perdão quando tudo dentro de nós quer revidar. É continuar acreditando quando tudo ao redor sugere desistência. Quando desviamos o olhar do essencial, ficamos vulneráveis às distrações e ruídos externos. E as distrações de hoje nem sempre são tempestades óbvias. Às vezes, são pequenas preocupações diárias. Essas preocupações, pouco a pouco, minam nossa serenidade. Podem ser comparações com outras pessoas, a busca incessante por aprovação ou o medo do que pode acontecer amanhã. Por isso, guardar o olhar é tão importante. Não apenas o físico, mas o interior. Aquele que define para onde sua energia e atenção estão indo. Manter o foco no eterno mantém o coração firme. Quando se escolhe focar naquilo que é eterno e luminoso, mesmo que o entorno esteja conturbado, algo dentro de nós permanece firme. É como estar em uma casa segura, enquanto lá fora chove forte. O som da tempestade está presente, mas não penetra. Assim também é quando fixamos o olhar naquilo que nos fortalece. A tempestade pode existir, mas não nos governa. Se essa reflexão falou com você, peço que curta e compartilhe esta mensagem. Talvez alguém próximo esteja precisando desse lembrete para não perder o foco no que realmente importa. O salmista, no Salmo 119, 36, 38, diz: inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a ganância.
Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, para que seja motivo de reverência. Essa é uma súplica que continua atual. Em um mundo cheio de distrações, pedir para que nosso olhar interior seja protegido é um ato de sabedoria. Manter o olhar no que importa não significa ignorar responsabilidades, mas alinhar prioridades e cultivar paz, gratidão e conexão com algo maior. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,18, nos lembra: não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Essa visão amplia nossa perspectiva. As circunstâncias mudam, mas os valores e verdades que carregamos no íntimo permanecem. É nisso que está a verdadeira segurança. Hebreus 12:2 reforça essa ideia. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Significa que mesmo diante de dor ou incerteza, é possível manter os olhos em um propósito maior, sabendo que a travessia é parte do caminho. Podemos traduzir isso para o dia a dia de forma prática. Manter o olhar no que fortalece é escolher, agradecer antes de reclamar. Parar por alguns minutos para respirar fundo quando a ansiedade tenta dominar. Lembrar de momentos passados em que superamos o impossível e reconhecer que tentar controlar tudo só traz cansaço. Isso transforma a forma de reagir. Quando fixamos os olhos naquilo que nos dá paz, a vida não se torna isenta de desafios, mas nossa reação muda completamente. Passamos a reagir menos por impulso e mais por clareza. Tornamo-nos mais pacientes e menos reativos. Encontramos energia para continuar, mesmo que o cenário externo ainda não tenha mudado. Isso é maturidade espiritual em ação. Assim como Pedro precisou estender a mão e dizer: Senhor, salva-me, nós também podemos a qualquer momento retomar o foco. Não importa se já começamos a afundar, sempre há uma mão estendida. Sempre há um convite silencioso para recomeçar a caminhada sobre as águas, não pela ausência de vento, mas pela presença de confiança e fé que sustentam. Quero encerrar com uma oração. Senhor, que os olhos de quem ouve estas palavras sejam direcionados para o que traz luz, paz e esperança. Que cada pessoa se lembre de que não está sozinha em meio às ondas. Que sintam a segurança de uma mão que sustenta e de uma presença que acalma. Protege cada coração das distrações que drenam energia e trazem inquietação. Abre espaço para pensamentos construtivos, sentimentos de gratidão e escolhas guiadas pela paz interior. Que possamos, dia após dia, manter o foco naquilo que permanece e não naquilo que é passageiro. E que, mesmo em dias difíceis, saibamos que existe sempre um caminho seguro para atravessar qualquer tempestade, sustentados pela tua presença. Se esta mensagem trouxe clareza e encorajamento para a sua vida, inscreva-se no canal. Deixe seu comentário com a palavra Amém e compartilhe com alguém que possa estar precisando reencontrar o foco e a serenidade. Lembre-se, manter os olhos no que é eterno é o segredo para atravessar qualquer mar revolto e seguir com esperança.